Minhas amigas, estamos aqui com o Dr. Marcos Luiz. O Dr. Marcos Luiz aqui é médico, com formação em ginecologia e mastologia, na área de oncologia, fez residência médica nessa área lá no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, principalmente para as mulheres. O Marcos vai nos explicar aqui quais os cuidados e em termos de prevenção para a mulher nesse momento, o que ele recomenda. Vamos começar na área de mastologia, que é uma área que ele faz muito bem. Quais são os cuidados que a mulher deve ter como prevenção do câncer de mama? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Luiz aqui para participar do canal do YouTube. Nesses tempos de informações muito rápidas, muito acessíveis e na maioria das vezes bastante questionáveis nas redes sociais, ter um ambiente como esse onde a gente possa compartilhar informações precisas, baseadas em evidências, de fato é importante, precisa ser exaltado e precisa ser repercutido, tá bom? Em relação a medidas sobre o câncer, sobre prevenção do câncer de uma maneira geral, não necessariamente só o câncer de mama, mas o câncer ginecológico, os cânceres com mais incidentes, câncer coloretal, câncer de próstata. O que a população geral precisa ficar na tranquilidade é que, antes de qualquer coisa, o melhor tratamento é a prevenção. E como que a gente previne? A gente previne tentando ter uma vida mais saudável. E a gente tem essa vida mais saudável fazendo uma atividade física regular, tentando se alimentar de uma forma adequada, fazendo atividade física regularmente, ficando atento aos pequenos sinais e sintomas que o próprio corpo venha deflagrar, para procurar uma assistência médica a mais precoce possível, manter os exames de rastreamento para aquelas patologias que são rastreáveis, como é o câncer de mama, como é o câncer de colo uterino, como é o câncer coloretal. Hoje a gente está vivenciando um momento, uma geração de saúde que talvez seja uma geração diferente da anterior em relação a medidas de rastreamento. Quem nunca ouviu algum familiar, algum amigo falando de um caso de câncer numa paciente mais jovem, num paciente mais jovem? Isso está acontecendo porque essa nossa geração é uma geração que está, diferentemente da dos nossos pais, ela está durante a maior parte da vida exposta à vida moderna. O que é essa vida moderna? Há uma vida mais estressante, há uma correria maior, há alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. Então, o que a gente está vendo de uma forma geral é que as medidas de rastreamento estão trazendo esse rastreamento para uma população mais jovem, que foi o que aconteceu com o câncer coloretal, que antigamente a orientação da colonoscopia era para quem tinha acima de 55 anos, virou 50 anos. Hoje em dia a gente já está fazendo rastreamento para câncer de intestino para paciente com 45 anos, salvo alguma condição especial. O câncer de mama, por exemplo. O câncer de mama, no passado, a orientação era fazer o rastreamento com mamografia a partir dos 50 anos. Hoje em dia, a maior parte das entidades de classe, seja Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, os consensos, os guidelines internacionais, a orientação é mamografia anual a partir dos 40 anos. O que vai um pouco em contraponto com o que o Ministério da Saúde hoje em dia ainda preconiza, que é a partir dos 50 anos. Mas isso é uma coisa que o SUS sempre demora um pouquinho mais para ter acesso às mudanças de rotina. Enquanto todas as outras entidades estão orientando mamografia anual a partir dos 40 anos, o SUS ainda está com essa divergência de mamografia a partir dos 50. Mas isso é uma coisa que a tendência natural é que nos próximos anos isso já se equalize, se normalize para essa mamografia anual a partir dos 40 anos. Porque hoje eu tenho uma série de pacientes com câncer de mama com 26, com 32, com 38 anos. Então, assim, pacientes essas que não tinham nem indicação de fazer rastreamento, que dirá de diagnosticar uma doença tão avançada.
Então, assim, obviamente isso continua sendo exceção, mas essa orientação formal em relação à mamografia é uma coisa que precisa ser batida. Hoje em dia tem muita informação na internet de pacientes dizendo, de pessoas falando que a mamografia causa câncer, a mamografia não pode estar fazendo mamografia dessa forma, coisas de pessoas que estão querendo ganhar like de uma forma geral, né? Bom, então, repetindo aí, começando o canal educativo, né? E a finalidade é que a informação chegue por especialista, por quem conhece. Ela não é dada por qualquer pessoa, ele é um especialista com formação. Então ele falou uma coisa interessante. Primeiro, são os cuidados gerais, como prevenção, cuidar da saúde, cuidar da atividade física regular, cuidar da alimentação, para quem tem uma alimentação regular. Se tiver dificuldade, procurar um especialista, que é um nutricionista ou uma nutricionista, para que oriente a mulher a ter esse padrão de alimentação mais saudável. E a visita ao médico especialista pelo menos uma vez por ano, né? Procurar o médico uma vez por ano, um especialista. Se não tiver acesso a um mastologista, não tem problema, procura um médico ginecologista. Se mora numa região de interior, dificuldade de acesso, procura um médico geral. O importante é procurar um médico, né, com formação, e lembrar da história que a partir dos 40 anos, uma mamografia anual, é isso, todo ano fazer a sua mamografia como prevenção, porque eu acho que ele vai explicar. Através da mamografia é possível detectar lesões, que a gente chama lesões pré-malignas, antes que o câncer aconteça, não é isso? Isso, justamente. Isso a gente vê tanto no cenário da mastologia quanto na própria ginecologia para câncer, né? Ginecologia oncológica. Na mamografia, idealmente, a gente diagnostica lesões que não são palpáveis, lesões que não são vistas ao exame físico. Não tem nódulo, não tem ultrassom, não aparece nada, mas na mamografia já aparecem alterações sugestivas que ali ou tem uma lesão maligna ou uma lesão pré-maligna. Então, lesões que quando o exame físico vai se evidenciar, tanto o exame físico, o próprio autoexame da mama, quanto o próprio exame físico feito por médico experiente em tratamento de lesões da mama, são lesões que não são palpáveis, lesões que não são vistas. Aí o sentido do exame de rastreamento. Se a gente conseguir diagnosticar lesões que ainda não são palpáveis, a nossa chance de cura aumenta substancialmente. Hoje em dia, no câncer de mama, 70% a 80% dos pacientes com câncer de mama estão ficando curados, porque essas medidas de rastreamento estão sendo eficazes, os tratamentos estão cada vez ficando mais modernos, mais conservadores, menos mutilantes, onde a gente consegue reabilitar e restabelecer uma vida saudável, uma vida adequada para aquela paciente o mais rápido possível. Explica aí para quem está nos assistindo o que é o autoexame da mama e como ele deve ser feito e a frequência que deve ser feito. Então, essa questão do autoexame é outra coisa que é carta bastante marcada nesses temas de redes sociais. Formalmente, o autoexame ele não é mais recomendado por entidade de classe como medida de rastreamento. Mas vejam, entendam, esse dado, essa informação precisa ser interpretada da forma adequada. O autoexame, ele não é hoje fazendo de parte do exame que é para rastreamento, mas quem que conhece mais o seu corpo do que a própria mulher? Quem que conhece mais o seu corpo, quem que conhece mais a sua mama do que a própria mulher? Então, esse autoexame, por mais que teoricamente não faça parte de medida de saúde pública de rastreamento, a mulher deve sim fazer o seu autoexame. Ela deve sim fazer seu autoexame, não no intuito necessariamente só de rastreamento de doença, mas de autoconhecimento. Nunca, absolutamente, por mais experiente que a gente seja, por mais experiente que o médico seja responsável por aquele atendimento a fazer, não tem nenhum exame físico dele que vai ser melhor do que o exame físico da própria mulher para ela mesma.
Então, apesar do autoexame, objetivamente o autoexame não fazer parte de medidas de saúde pública de rastreamento, ele deve sim, com certeza, precisa ser feito por a população geral, para necessariamente como uma forma não só de diagnóstico de doença, mas uma forma de autoconhecimento. Nós recomendamos esse autoexame uma vez por mês e de preferência uma semana após o ciclo menstrual, no caso das mulheres que ainda menstruam. No caso das pacientes menopausadas, que não menstruam mais, pode fazer em qualquer época, porque uma semana após a menstruação, porque a mama está menos dolorida, mais fácil de examinar. Então, essa aqui é a recomendação que a gente faz. Com relação ao câncer ginecológico, queria que você explicasse mais ou menos como é que está a rotina, o que a mulher deve fazer no exame anual, Papa Nicolau, um exame preventivo, uma citologia. Então, o carro-chefe do câncer ginecológico, talvez o câncer mais comum, principalmente aqui na região do Norte e Nordeste, é o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino é uma doença que, graças a Deus, ao longo dos últimos anos, a incidência dela diminuiu substancialmente. Diminuiu por conta das prevenções, desde as prevenções primárias quanto às prevenções secundárias. Qual é a prevenção primária? Hoje já está bem estabelecido no calendário vacinal do Ministério da Saúde a vacinação contra o HPV. Essa vacinação, há alguns anos, ela vem sendo adaptada ano a ano. Há 3 anos atrás, mais ou menos, a vacinação era para meninos e meninas, era divergente a idade, então ficava uma coisa um pouco confusa. Então, há 3 anos atrás, o Ministério da Saúde normatizou que a vacinação quadrivalente contra o vírus do HPV, que é o principal vírus causador do câncer de colo uterino, ele está aceito para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, 2 doses. Isso há uns 3 anos atrás. Há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, a taxa de vacinação continuava muito baixa, mesmo com essa nova vacinação entre meninos e meninas. O Ministério da Saúde veio com uma nova atualização. Hoje, o que antigamente se faziam 2 doses da vacina quadrivalente contra o HPV, hoje fazemos apenas uma única dose da vacina quadrivalente. Isso via Serviço Único de Saúde. Só que temos na medicina suplementar, na medicina privada, uma vacina mais moderna, que protege contra os 4 tipos de vírus do HPV de alto risco, que é o causador do câncer de colo uterino, mas além desses 4, ela protege contra mais 5 sorotipos do HPV de alto risco, que é a vacina nonavalente. Essa só está disponível necessariamente na rede privada, na rede suplementar. Essa vacinação contra o HPV, ela é capaz de diminuir o risco de desenvolvimento não só do câncer de colo uterino, mas o risco do câncer de vulva, de vagina, de canal anal, de cavidade oral por conta da transmissão sexual oral. Basicamente isso. Em relação com que a orientação de medida preventiva, a rigor, meninas após 25 anos de idade, que já tenham iniciado a vida sexual há mais de 10 anos, meninas após 25 anos de idade, tem indicação de fazer pelo menos uma citologia anual. A cada 2 citologias negativas, já pode fazer a cada 2 anos. Isso aí, o tradicional, o padrão. Hoje em dia temos já técnicas mais modernas, que não necessariamente é o Papa Nicolau, não necessariamente é a citologia, e sim a citologia em meio líquido, que é a captura híbrida do HPV, que é um método que está disponível na saúde de uma forma geral, em alguns lugares do Brasil, até na saúde pública está disponível. Aqui no Piauí alguns convênios já estão pagando, que é a citologia em meio líquido, que é a captura híbrida do HPV, que ela substitui a citologia, e ao invés da citologia que é feita anualmente, a rigor, ela passaria a ser a cada 5 anos, salvo a exceção da paciente ter alguma queixa. Então, assim, hoje a gente não tem desculpa. Hoje essa doença, o câncer de colo uterino, ele pode ser prevenível, ele pode ser diagnosticado precocemente e ele pode ser, inclusive, erradicado. A perspectiva, doutor Luiz, que nós temos é que nossos filhos que porventura venham a tratar câncer ginecológico no futuro, eles já não tratem mais o câncer de colo uterino, porque essa é uma doença que, com fé em Deus, será erradicada. Outros cânceres ginecológicos, além do câncer de colo uterino, por exemplo, câncer de endométrio, câncer de ovário, queria que você falasse um pouquinho quais são os cuidados que a mulher
deve ter qualquer sinal de alerta, qual sinal de alerta que ela deve se preocupar e procurar um especialista? O câncer de colo uterino é o carro-chefe, é o mais comum, mas temos também o câncer de endométrio, o câncer de corpo uterino, o endométrio é a camada mais interna do útero. E quando que ele deve ser investigado? Quando ele deve ser pensado? Inicialmente, a mulher, é normal a mulher menstruar, é absolutamente normal a mulher menstruar, seja 3, 5, 7 dias, mas a menstruação é para ser regular. Essa menstruação não é para sangrar 10, 15 dias. Essa menstruação não é para causar anemia. Essa menstruação não é para causar afastamento do trabalho por conta de fraqueza, de cólica, de dor durante a relação sexual. De forma alguma, a menstruação é uma coisa que é fisiológica do corpo humano. Então, assim, quando que deve ser pensado? Na dor pélvica, na dor durante a relação sexual, naquele sangramento uterino anormal, naquela paciente que parou de menstruar e em algum momento da vida voltou a sangrar como se sangrava anteriormente. Apesar da principal causa de sangramento pós-menopausa não ser o câncer, é uma coisa que precisa ser pensada necessariamente. Em relação ao câncer de ovário, hoje o câncer de ovário é um câncer extremamente agressivo, ele tem uma taxa de letalidade muito alta e infelizmente o câncer de ovário ele não tem nenhuma estratégia adequada para fazer um rastreamento. Então, por isso que entra a orientação formal, por isso que entra a orientação em saúde. Por aí é que entra a mulher entender que qualquer sintoma fora do habitual, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás eu não tinha isso, e de 2, 3 meses para cá eu comecei a ter aquele aumento do volume abdominal, há 2, 3 meses atrás eu comecei a ter dor durante a relação sexual, há 2, 3 meses atrás eu comecei a ter uma cólica fora do padrão. Então qualquer coisa que foge o padrão da regularidade precisa ser investigado, sem contar que apesar de não ter rastreamento, não ter indicação formal de fazer um exame específico para diagnosticar câncer de ovário, tem indicação de exame físico ginecológico. O exame físico ginecológico ele consegue dar muitas informações. Informações essas que não necessariamente vão ser trazidas através do exame de imagem, mas um toque vaginal onde a gente vê um abaulamento ali no fundo da vagina, um toque retal onde a gente vê uma compressão da parede interior do intestino, do reto, então a gente já consegue dar um diagnóstico. E tranquilizar também, o câncer de endométrio, o câncer de ovário, eles acontecem, mas são menos frequentes. O que é a causa mais comum de sangramento após a menopausa? Atrofia vaginal, que não tem nada a ver com câncer. O que é a causa mais comum de sangramento uterino anormal no paciente que ainda está menstruando? São as miomatoses, as adenomioses, que não tem nada a ver com câncer de corpo uterino. Mas, para isso, parte necessariamente de uma investigação, de uma avaliação clínica e de um planejamento de tratamento adequado. Há uma recomendação que toda mulher que menstrua, que já teve filho, que não teve filho, que tem atividade sexual ou não, que já esteja em menopausa ou não, vá pelo menos uma vez no ginecologista, consulte uma vez do ano, não custa nada. E esse ginecologista, com certeza, ele vai fazer o exame físico, provavelmente vai fazer um ultrassom, um exame de ultrassom, um exame simples e que ajuda muito a fazer diagnóstico de doenças precoces, não só doenças malignas, mas também doenças benignas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a doença benigna, que é muito também de voga, né? Que é a endometriose, né? A endometriose é uma doença benigna, mas que acomete uma série de mulheres e causa muito transtorno na saúde da mulher. Então, a endometriose, ela está muito discutida hoje, ela está muito na mídia, porque ela não é câncer, mas ela causa um sofrimento para a paciente de uma forma assim, bastante substancial. Ela causa, além do desconforto durante a relação sexual, a dor pélvica crônica, aquela cólica que faz com que a mulher não consiga ir para a escola, que faz com que a mulher não consiga ir trabalhar, aquela dor durante o ato da evacuação, dor durante o ato sexual. O tratamento de endometriose hoje, ele parte necessariamente de um diagnóstico preciso.
Você hoje tem técnicas de diagnóstico, seja com mapeamento, ultrassom com mapeamento pélvico, para endometriose, e uma própria ressonância da pelve, e um exame físico detalhado no interior, você consegue dar um diagnóstico preciso de endometriose. O tratamento de endometriose, 80%, atendem 80% do tratamento de endometriose parte não necessariamente de tratamento cirúrgico, é um tratamento clínico. E como que é esse tratamento clínico? É o anticoncepcional, é a dieta anti-inflamatória, é a atividade física regular. Eu invisto muito tempo nas consultas, eventualmente, das pacientes que acabam chegando com a gente por conta de dor pélvica e a gente consegue identificar que é por conta de endometriose. Eu invisto muito tempo na consulta explicando que essa mudança comportamental no segmento de vida vai conseguir resolver 80% daquele sintoma. Eventualmente, aquela endometriose profunda, aquela endometriose que infiltra o intestino, que infiltra a bexiga, que infiltra a reto, aquela endometriose peritoneal, que eventualmente vai partir para um tratamento cirúrgico. Mas isso é exceção. Isso necessariamente é exceção. Porque, apesar de ser uma doença benigna, a cirurgia para a endometriose sempre é uma cirurgia muito complexa. É uma cirurgia que pode, desde fazer uma cirurgia conservadora, com preservação de fertilidade, que é o que acontece na esmagadora maioria das vezes, até cirurgias para ressecções orgânicas, para ressecções de pedaços do intestino, parede de reto, ressecções anexiais, enfim. Então, tudo parte de uma avaliação clínica, de um diagnóstico preciso, de uma orientação necessariamente especializada. Hoje temos em Teresina profissionais fantásticos que trabalham somente só com endometriose, igual acontece no Sudeste. Então, Teresina hoje é uma cidade que está muito desenvolvida em relação a isso. Então, existem pessoas hoje, ginecologistas hoje aqui em Teresina, que trabalham somente só com endometriose, que vão conseguir lhe orientar da melhor maneira possível, vão saber lhe tratar da melhor maneira possível. Sem contar que a endometriose é um fator causal importante de infertilidade e faz parte do protocolo habitual de investigação de infertilidade conjugal. Bem, para finalizar, a gente está aqui com o Dr. Marcos Luiz, cirurgião oncológico. Como ele é um cirurgião, que a gente chama de cirurgião que faz procedimentos para câncer, vamos finalizar com o câncer de pele. Quais são os cuidados, quais são as alterações na pele que uma pessoa, uma mulher que nesse momento tem alguma alteração de pele, onde é que ali há um risco maior para um câncer de pele, quer seja os mais variados tipos de câncer de pele? Então, o principal fator de risco do câncer de pele, seja ele não melanoma, seja ele melanoma, o principal fator de risco é a exposição solar. Nós, como morarmos no Brasil, por morarmos principalmente aqui na região do Nordeste, nós temos uma exposição solar além do habitual. Então, o câncer de pele, sim, com certeza precisa ser pensado, precisa ser discutido. Toda estatística de câncer, quando a gente vai avaliar, é considerando o câncer de pele não melanoma. Ou seja, o que quer dizer? Qual é o câncer mais comum no homem? Câncer de pele não melanoma. Qual é o câncer de pele mais comum na mulher? Câncer de pele não melanoma. Por a pele ser o maior órgão do corpo, é o órgão que está mais acessível a lesões malignas. Então, o câncer de pele, o carcinoma bacelar, o carcinoma escamoso, é o câncer de pele, é o câncer mais comum, seja no homem, seja na mulher. Esse câncer de pele, ele tem suas variantes. E quando que deve ser pensado, quando deve ser chamada a atenção? São sinais. São lesões, são sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Uma lesão nova, uma pinta que apareceu no corpo, e ela é uma pinta de aparecimento recente. Sempre teve aquela pinta, mas ela de um dia para o outro ela começou a ter um crescimento progressivo. Ela começou a ter prurido associado, ou seja, coceira. Ela começa a perceber que ela começa a ficar descamativa. Ela começa a sangrar. Uma lesão, por mais, independentemente da característica, se ela está crescendo, se ela coça, se ela sangra, independentemente de qualquer coisa, eu já preciso fazer a investigação detalhada, porque existe a possibilidade real de a gente precisar retirar aquela pinta para ter um diagnóstico definitivo.
O diagnóstico clínico, ou seja, aquilo que a gente avalia em consultório, a gente consegue dar um diagnóstico preciso com relação à biópsia em torno de 60% a 70%. Então é um diagnóstico que a gente consegue fazer em consultório. Quando a gente acrescenta uma técnica dermatológica, que é a dermatoscopia, a gente aumenta essa acurácia, essa assertividade clínica em torno para 90%. Então a gente consegue dar um diagnóstico muito preciso ao paciente já na consulta, dizendo se aquilo precisa ser operado, se aquilo não precisa ser operado. Isso estou falando da regra geral, sem contar o câncer de pele, melanoma, que de fato é um câncer de pele mais agressivo, que graças a Deus hoje o tratamento está muito mais moderno do que no passado, 10, 20 anos atrás. Era uma sentença que aquele paciente iria padecer daquele melanoma. Hoje em dia, pacientes com câncer de pele, melanoma metastático, com o advento da imunoterapia, pacientes estão ficando, inclusive, curados. Então, objetivamente, a medicina evoluiu muito, absolutamente muito. Nós temos tratamentos muito modernos, mas muito mais do que tratamentos modernos, que diagnósticos precisos, o que a gente precisa ter é informação, acesso à informação. A gente precisa se atentar aos detalhes que o nosso corpo está apontando. A gente precisa procurar avaliação especializada quando for o caso. E para o médico recém-formado, para o médico que está nos confins, nos lugares mais distantes, menos acessíveis, você só precisa fazer o feijão com arroz bem feito. Você só precisa ter tempo, você só precisa ter paciência, você só precisa encostar no paciente, ouvir a queixa, valorizar aquela queixa e pensar. A doença oncológica hoje está tão em voga, os índices estão tão alarmantes, a gente precisa sempre pensar. Na maioria das vezes vai ser uma doença benigna, na esmagadora maioria das vezes vai ser uma doença benigna, mas uma doença mais grave, mais séria, que precisa de uma intervenção mais criteriosa, precisa ser pensada e precisa ser diagnosticada. Ok, então, uma lesão de pele, se você desconfia de alguma coisa que não está legal, se você tem acesso a um especialista, um dermatologista, ótimo. Se você não tem, vá no seu médico geral, o médico da família, o médico do PSF, qualquer médico, vá onde você estiver, mas mostre, não guarde doença, não deixe para depois. Então essa é uma recomendação que vale para qualquer coisa quando a gente vai cuidar da nossa saúde, nossos cuidados. Agradeço aqui ao Dr. Marcos Luiz por essa brilhante explicação e, como eu sempre falo, nosso canal ele tem um objetivo, que é o objetivo de levar informação, levar educação, levar motivação e dizer da importância de saúde é uma dos itens mais importantes aqui desse canal.